Coisa Nossa tem mostrado aqui ao longo do ano, nós vamos completar esse mês 12 meses e estamos veiculando esse programa, né, com as dificuldades sempre, mas com muita paixão, por poder colocar para você aí em casa os artistas do Estado, né? É um espaço dedicado aos artistas do Estado, né? O Estado do Tocantins é um Estado muito rico do ponto de vista cultural. Nós trouxemos aqui hoje, neste domingo, o artista plástico Cláudio Montanari, que está com a gente aqui e que tem trabalhos belíssimos aí. Bom dia, Cláudio. Bom dia, prazer. E aí, Cláudio? Agradeço o convite. A vida de artista plástico não é fácil, né? É uma atividade que a gente faz mais por amor. E aqui, infelizmente, na nossa situação, na nossa capital, nosso estado, assim, a questão comercial ainda está muito precoce. A gente tem uma dificuldade de comercialização de obras, mas o artista vive de fazer arte, né? E é o que a gente tem como recompensa. Ô, Cláudio, eu me lembro do artista plástico de Goiás, Ciro Franco. Na década de 70, ele fazia os quadros dele lá na chácara que ele tinha lá perto do Jardim Novo Mundo, setor Palmito, por ele assim. E aí ele pintava ali naquela chacrinha dele, ficava com esse quadro ali, e aí ele fez amizade com muitos jornalistas, né? E os jornalistas começaram a massificar as telas dele, mostrando a arte dele, aquela coisa toda. Depois, um diretor da Rede Globo, Passagem em Goiânia, viu um quadro daquele, colocou um quadro daquele numa das novelas, né? O Ciro Franco bombou, né? Estourou, ou seja, a partir daí o Ciro Franco começou a ser tratado como um grande nome da pintura nacional. Inclusive tem até uma obra dele aqui no Espaço Cultural, que pouca gente enxerga, né? Que é um jacaré de pedra ali, né? Que pouca gente percebe aquilo e acha mais que é um monte de pedra ali, né? O que eu vejo é o seguinte, que as pessoas parecem ter muita dificuldade em entender entender a arte, né? Entender a beleza, né? A beleza estética, né? E filosófica, até filosófica do trabalho que o artista realiza, né? Ou seja, e muitas vezes é preciso usar desse tipo de expediente para que o trabalho fique conhecido e seja valorizado, né? É difícil isso? É a questão da arte, né? Uma questão talvez tão simples que ela se torna complicada. Porque, a princípio, é uma questão para o público de gosto, de conhecimento, né? Tem arte que se presta mais para decorativa, né? Questão decorativa, multiplicidade de técnicas, materiais, né? E tem o artista que trabalha também com as questões mais filosóficas, né? Ou expressando situações, ou, né? De uma forma um pouco às vezes complicada para o grande público se relacionar, porque às vezes nem toda arte bonita é boa, e nem toda arte feia é ruim, porque tem o belo, o bonito, o feio, o gosto pessoal, né? Mas tem toda a questão técnica também. Muitas vezes o artista produz obras que os outros artistas vão entender, e a maioria do público às vezes não consegue, né, captar a ideia, né? O senso comum optaria pela foto e não pela tela, né? Ou seja, o senso comum, ou seja, aquela tela, você teria que entender muito de proporção, para poder você gostar, né? Seria razoável, lá que assim, a pessoa para gostar de um quadro, ela tem que estudar a arte plástica? Na realidade, assim, como a gente estuda a arte? Observando, frequentando exposições, galerias, conversando com os artistas. Na realidade, a arte ela vem, a princípio, para retratar o real, o belo, né? Mas com o advento da fotografia, isso se modificou, porque a fotografia representa o real com muito mais perfeição. Então, a pintura, a princípio, começou a se libertar dessa obrigação de representar a realidade, né? O figurativo. Seria um mero símbolo. Exatamente. Pode ser com a expressão mais livre do artista, né?
Então, entram outras questões que, às vezes, né, para a pessoa que é habituada a ver o figurativo, a ver a imagem real, ela se depara com um quadro de Picasso, ela acha que é um borrão, que é uma mancha, que é um problema, né, na realidade do pintor, mas não é, porque aquele é um momento histórico, era expressando exatamente esse poder de liberdade, de se expressar livremente, né? O artista sempre, no princípio, era muito dependente do Estado, né, ou da igreja, ou dos senhores, né, para representar o que eles queriam. E com o passar dos anos, é óbvio, a liberdade, né, foi se tornando cada vez maior. E hoje em dia, então, com a arte contemporânea, né, tem coisas que, até para os próprios artistas, é difícil de entender, que a gente tem que estudar e ir ao outro para entender qual é a expressão. O cubismo, né? Assim, o cubismo... O cubismo, simplificando, é claro que a gente pode estudar arte, passa a vida inteira estudando e tem coisas que a gente não sabe, né? Mas simplificando, era uma maneira de mostrar os objetos ou as coisas vistas de vários pontos de vista ao mesmo tempo. Então ficava tudo meio que geometrizado, fracionado. Uma das tendências, depois vieram outros estilos, né? Dentro do próprio cubismo teve divisões, né? Então são coisas às vezes bem complexas, né, da gente comentar. Ô, Cláudio, você tem exposição em curso aí? Como é que estão os seus quadros? Como é que você mostra os seus trabalhos? No momento, eu não estou com nenhuma exposição. Na realidade, no primeiro semestre, eu participei de 2 mostras. Eu participo de um coletivo chamado Coletivo Balalo, que participo eu e o colega Léo Perotto. Então, no primeiro semestre, nós aprovamos 2 projetos no SESC. Um foi o projeto Arte ao Cubo, né, que é chamado Estruturas Orgânicas, desculpe o lapso da memória, que é aquele projeto que tem na área externa do SESC, né, que são aqueles cubos, e a gente trabalhou sobre a questão exatamente aqui de Palmas, o que seriam essas estruturas orgânicas, a relação da população com os espaços da cidade. Então, nós focamos um espaço que é bem característico, é o espaço cultural. Então, em cima de algumas imagens do espaço cultural, a gente trabalhou, né, junto com colagens, e essa relação como a população se relaciona com os espaços públicos, né? E também no primeiro semestre nós ocupamos a galeria com uma exposição chamada Período Composto por Subordinação, que foi uma mostra onde nós falamos sobre o período onde a gente atravessou a pandemia. Então, o Léo Perotto produziu obras em Goiânia, eu produzi obras aqui, neste período, e nós relacionadas, né, com uma instalação artística chamada Pandemia. Então, são obras que se relacionam através da situação, né, da pandemia, do isolamento social. Na atualidade, a pessoa estuda artes plásticas, certo? Mas na hora de mostrar os trabalhos tem certa dificuldade, né? Porque em Palmas, por exemplo, a gente tem deficiência de galerias, né? Não existe isso, e a gente sabe que tem muito artista plástico em Palmas, seja que formaram-se, né, na universidade, ou seja aquele pintor, aquele artista plástico mesmo intuitivo, né? Tem muito deles, né? E para o artista nada mais é importante ele mostrar o seu trabalho, não? Geralmente a gente faz o trabalho e o interessante é toda a produção do trabalho, né, no caso, que é o que dá o prazer a gente, mas também o retorno do público, né, mostrar. Em Palmas nós contamos com a Galeria do SESC, né, que tem um tempo maior de atuação, que vem trabalha com editais, né. Tem a Galeria Municipal de Palmas, que fica no espaço cultural, né, e há um tempo atrás, agora, eu acho que é 1 mês, 2 meses atrás, eu sei que abriu uma galeria AMAN, né, que é uma galeria particular, creio que mais comercial. A galeria do SESC e a galeria municipal, elas trabalham com editais. E tem outros espaços que, com
boa vontade são intitulados galerias, mas que, né, são lugares de apresentação de obras, só que não tem a estrutura mesmo da galeria, né, com iluminação, com um espaço adequado. Mas, com boa vontade, vão se abrindo esses espaços, né, e os artistas vão ocupando da maneira que é possível. Você tem algum projeto ainda para esse ano, para o ano que vem, no seu ramo de atividade, como artista plástico? Projetos é o que a gente mais tem, né? O artista tem uma pilha de projetos que a gente vai tocando à medida do possível, né? Para execução nesse ano, a princípio, eu não tenho, mas a gente está sempre trabalhando, vários projetos. Eu participo também do Nugrato, que é o Núcleo de Gravura do Tocantins, e a gente está trabalhando alguns projetos, mas sem uma data definida, né? Então a gente está sempre trabalhando, mas a hora que surge a oportunidade, a gente já tem algo meio que pronto, né? Bacana. O Cláudio, sucesso para você no seu trabalho, viu? Nós agradecemos muito a sua participação aqui nesse nosso programa Coisa Nossa, viu? Muito obrigado pela oportunidade. E o programa já é um sucesso, né? Bacana. Ficar 12 meses, né? No ar muita luta. É muita luta também. É a mesma questão do artista. A gente tem que ir lutando, né? Porque é o Cláudio, jeito. para a pessoa encontrar você no dia a dia, tem um Instagram, alguma coisa para ver seus trabalhos? Instagram, Montanari Antunes, né? E também eu sou servidor público municipal, ministro aulas de desenho na Fundação Cultural, então, durante a semana, ou eu estou no Espaço Cultural, ou no Espaço Mais Cultura, na 1304 Sul. É só chegar para bater um papo também. E já, se quiserem fazer uma aula de desenho, né? Tá bom, Davi, vai lá, ó, entre em contato com o Cláudio, é mais um artista nosso que a gente traz para cá, um artista de artes plásticas, né? Que esse estado aqui é realmente um celeiro de atrativos, né? Culturais. Procure o Cláudio aí no Instagram, nesse endereço que ele falou, e conheça mais a obra desse rapaz que engrandece a nossa arte. O Coisa Nossa volta daqui a pouco.